Fala pessoal, eu sou Augusto, esse é o Animaneiras e hoje eu trago novamente a série Criando, série no qual eu sempre mostro para vocês como vocês podem criar determinadas peças gráficas, efeitos específicos, interfaces, enfim, qualquer trabalho muito específico que você possa criar utilizando um dos softwares que eu ensino aqui no canal e também lá no site. No vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês podem usar o LibreOffice Draw para criar um cartão fidelidade para sua loja, para sua empresa, enfim. O cartão fidelidade, que é uma peça gráfica que tem sido muito utilizada recentemente, principalmente por barbearias, cabeleireiros, restaurantes, no qual o cliente ele recebe esse cartão e, atingindo um determinado número de vezes em que ele utiliza os serviços, né, dessa loja, ele ganha um brinde ao final disso, né? Então a gente vai ver como que a gente pode fazer esse cartão fidelidade no LibreOffice Draw. Mas antes da gente ir para a videoaula, eu vou deixar uma dica aqui, que se você quiser fazer o cartão de fidelidade, não só a arte, mas também imprimir ele na sua própria casa, você pode utilizar um papel Pimaco, né? Eles possuem algumas folhas de adesivos e etiquetas e também um papel para cartão de visita, né? Com as medidas de cartão de visita. Você imprime vários em uma só folha e você simplesmente destaca ele e o cartão de visita está pronto para você usar. Você pode usar esse mesmo papel para fazer o cartão fidelidade. Se você quiser, eu estou deixando o link aí na descrição para você poder adquirir esse papel. E caso você não saiba como configurar, como trabalhar com um arquivo para imprimir nesse papel, tem um tutorial aqui no canal no qual eu explico como você pode configurar o arquivo tanto no LibreOffice Draw quanto no LibreOffice Writer para você imprimir direto na folha do papel Pimaco, tá certo? Se você tiver interesse em saber como que funciona, eu estou deixando o vídeo aí no card. Dito isso, vamos para a videoaula. Bom, vamos lá então, eu já estou aqui com o LibreOffice Draw aberto. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir as medidas do cartão, tá? Para isso você primeiro precisa definir se você vai imprimir na gráfica ou se você vai imprimir usando, por exemplo, o papel Pimaco que eu citei anteriormente. Por que você precisa saber disso? Porque cada gráfica, assim como também o papel Pimaco, trabalha com uma medida específica de cartão de visita. Costuma variar pouca coisa, tá, gente? Normalmente o cartão de visita tem mais ou menos ali 8,8 por 4,8 centímetros, tá, gente? Essa é a medida ali mais ou menos padrão. Em alguns lugares você pode encontrar um pouquinho maior que isso, em outros um pouquinho menor, mas é sempre nessa faixa. Por isso, eu vou trabalhar com essa medida, tá? No caso, se você for imprimir com uma gráfica, você vai precisar até fazer um pouco maior, além da medida que eles fornecem, porque o gabarito deles tem que ter a área de sangria, tá? Que é uma área que vaza além do tamanho do arquivo original, né, do tamanho da peça gráfica, para que na hora do corte dessa peça não fique faltando arte, não fique uma faixa branca sem arte no seu cartão, né? Então tem que ter um pouquinho de arte passando além do cartão em si. Então no caso, para a gente alterar o tamanho, a gente vai vir aqui em página, clico aqui e venho aqui em propriedades da página. Eu venho aqui em página, ele está no plano de fundo, vou trocar aqui para a aba página. E aí aqui em formato de papel a gente vai alterar as medidas. No caso eu falei em centímetros, em milímetros seria 88 por 48, tá? Ele já está mostrando aqui como que vai ficar a proporção desse arquivo. E aí as margens a gente pode diminuir, tá? As margens é uma área de segurança que a gente precisa ter para que não corte textos, não corte nenhuma informação importante do nosso cartão. Como o cartão de visita é uma peça pequena, a margem ela também não precisa ser nada muito grande, ela tem que ser pequena. Então a gente vai trabalhar com 3 milímetros, tá? Em todos os lados. Então eu vou colocar 3 milímetros em todas as margens aqui e vou clicar em OK. Pronto, o nosso cartão já está com a medida certa. Para facilitar, eu tenho essa margem aqui, mas como se eu inserir um elemento por cima eu não vou conseguir ver essa margem, eu vou inserir réguas, tá? Então eu vou clicar aqui na régua da lateral e vou inserir uma régua grudando aqui nas duas margens laterais. E eu vou puxar uma régua daqui de cima também e vou grudar nas margens da vertical, né? Da horizontal, enfim, deu para entender, né? De cima e de baixo. Certo? Então pronto, então eu tenho essa é a área do meu cartão e essa área dentro das margens é a área de segurança, onde eu posso inserir textos, imagens importantes, tudo que não pode ser cortado, tá certo? Então vamos lá, vamos montar o nosso cartão. No caso aqui eu vou montar um cartão somente frente, tá, gente? Se você quiser, você pode montar um cartão frente e verso. Daí para isso você simplesmente vem aqui na páginas e adiciona uma página, ó. Clico com direito, coloco nova página e pronto, agora eu tenho duas páginas no arquivo. E aí uma é frente e a outra é o verso, tá? Mas no caso eu vou usar somente frente, vai ser um cartão somente com a frente dele, ok? Para a montagem desse cartão a gente vai ter que aproveitar melhor os espaços, já que ele vai ser só frente. A ideia é que esse cartão tenha logo, o espaço para regra, né? Ou seja, o que o cliente tem que fazer para conseguir cada um dos pontinhos ali no cartão fidelidade dele. Espaço para os campos onde a pessoa vai marcar o ponto que a pessoa ganhou, o nome da pessoa, do cliente e a validade, tá certo? Então vamos lá, eu vou primeiro
diagramar essa parte mais importante, que é o espaço para regra, os pontos, né, os locais de marcação de pontos, do campo do nome e o campo da validade. Okay? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser os campos para marcação de pontos do cliente. Normalmente são 10 campos, né, que um cartão de fidelidade tem, mas isso você vai definir de acordo com a recorrência que o seu cliente costuma ir na sua loja, né? Então você pode, eu já vi cartões com 5 pontos, cartões com 6 pontos, até com 12 pontos eu já vi, mas a maioria costuma ter 10 pontos, tá? Então eu vou inserir aqui um retângulo. No caso eu não vou inserir um retângulo comum, eu vou inserir aqui nas formas simples um retângulo arredondado, tá? Vou clicar e segurar o Shift para criar o retângulo, tá? Eu criei aqui, ó, a medida dele aqui embaixo em posição e tamanho tá com 9 milímetros. Eu quero com 10 para ficar com 1 centímetro exatamente, certo? Então pronto, agora eu tenho aqui um retângulo com 1 centímetro. Eu vou posicionar esse retângulo aqui no canto da margem, vou apertar 2 vezes aqui para a esquerda para ele poder andar 2 milímetros para a esquerda. E agora a gente vai duplicar esse objeto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer 4 cópias para cá e depois vai copiar essas cópias todas para baixo. Então eu vou simplesmente, com ele selecionado, eu vou apertar Shift F3. Ele vai abrir a opção de duplicar. Você também pode acessar ela através do menu Editar, Duplicar, tá? Aqui na opção Duplicar, a gente vai criar 4 cópias. Você está vendo aqui que já está 4, eu tinha feito um teste antes. Eu vou criar 4 cópias, tá, dele. E aqui eu vou clicar em valores da seleção. Assim ele vai pegar as medidas do objeto, porque como eu quero que ele fique exatamente posicionado do lado, eu preciso que ele ande exatamente a medida do objeto. Então eu vou clicar aqui em valores da seleção. Ele alterou aqui para mim, ó, o eixo X ele está marcado como 10 milímetros e o eixo Y 10 milímetros, que é a medida do objeto. No caso, eu só quero andar na horizontal, né? Eu quero que ele duplique somente na horizontal. Então o eixo X eu vou deixar preenchido. O eixo Y, que é na vertical, eu vou zerar, porque eu não quero que ele mexa, que ele ande na vertical, certo? E aí aqui no eixo Y, eu não quero que ele fique vários quadradinhos um colado no outro, eu quero um espaço entre eles. Então, primeiro que eu tenho que colocar negativo, porque eu quero que ele vá para a esquerda, se eu deixar positivo ele vai mexer para a direita. Então eu vou colocar menos 10. E eu vou apertar para baixo, a seta para baixo, para deixar menos 11. Assim ele vai deixar um espaço de 1 milímetro entre cada um desses quadradinhos, certo? Aqui embaixo em cores, eu não vou mexer, você vai ver que ele vai fazer um degradê. Mas eu não vou mexer porque isso aqui a gente vai mexer na cor depois. Agora eu só preciso apertar aqui OK. E pronto, ó, ele já criou as cópias para mim. Então eu tenho aqui 5 quadrados aqui, certo? Agora eu vou simplesmente duplicar eles e posicionar embaixo. Para duplicar para baixo, eu não preciso nem usar o Shift F3, porque é uma cópia só que eu vou fazer. Eu vou simplesmente copiar, Ctrl C, vou colar e vou posicionar aqui na parte de baixo e aperto uma vez e pronto. Ó, já tenho aqui os 10 quadradinhos criados, certo? Então a gente já tem os quadrados criados. O que eu vou fazer para facilitar já é selecionar todos eles e a gente vai alterar a cor deles. A cor, o preenchimento, ele vai ficar em branco. Então vamos aqui em área na cor e vamos colocar a cor branca, certo? O contorno, por enquanto, eu vou deixar em preto. Venho aqui em cor da linha e vou selecionar aqui o preto, certo? Então temos aqui os quadradinhos para marcar as pontuações do cliente. Nessa área de cima a gente vai inserir a regra, tá? Então aqui a regra basicamente, como eu disse, é o que o cliente precisa fazer para conseguir esses pontos. Então eu vou aqui em inserir caixa de texto. Eu vou criar uma caixa de texto aqui. Vou criar do tamanho dos quadrados, tá? Para ficar mais interessante. Então eu clico e seguro, vou arrastando o mouse para ficar no tamanho de todos esses quadrados. E aqui eu vou inserir o texto. Ele está com o texto grande aqui, né? Eu vou colocar por enquanto aqui, ó, texto da regra, certo? Só para a gente poder configurar. Vamos diminuir esse texto, está muito grande, né? Porque como é um cartão de visita, a gente pode colocar um texto pequeno. Eu vou deixar em tamanho 10. Vamos fazer um teste, ó, para ficar até mais fácil de visualizar. Eu vou diminuir o zoom aqui, ó. Colocar 100%, ó, que esse é um tamanho... Não é o tamanho real, né? Mas é o tamanho de visualização real do LibreOffice, né? Você vê que o tamanho 10 já ainda tá grande, né? Vamos diminuir mais um pouquinho. Vamos deixar 10 mesmo, certo? Vou aumentar o zoom de novo. E vamos alterar essa fonte aqui. Vamos tentar colocar uma fonte mais bonitinha. Vamos ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Vamos colocar a Montserrat mesmo, que é a fonte que eu uso no Animaneiras. Vou colocar a Montserrat Medium, certo? Beleza, coloquei aqui Montserrat Medium. Vamos centralizar esse texto. E aí você pode inserir o texto da regra aqui então. Então vamos supor que estou fazendo para um cabeleireiro. Então, por exemplo, após 9 cortes, o 10º corte sai de graça. Tá? É só um exemplo aqui. Então, vamos colocar aqui que após... Vamos colocar exatamente isso, né? Você pode colocar da forma que achar mais clara, tá? Após 9 cortes de cabelo, né? O 10º... Estou colocando em número para caber, tá? O 10º corte é grátis, né? Vamos colocar assim, por exemplo.
tá? E aqui, para melhorar essa diagramação, eu vou pular a linha aqui para ficar tudo na mesma frase, certo? Então eu coloquei aqui o texto. Aqui a gente pode posicionar bem em cima, né? Você vê que está dentro da área da margem. E aqui os quadrados a gente pode também subir um pouquinho. Então eu inseri aqui a regra, e aí agora o que a gente pode fazer? Como a regra aqui é que o 10º corte é grátis, a gente pode inserir a informação de que esse corte aqui vai ser grátis. Então vamos lá, ó, o que a gente pode fazer? Vamos inserir um texto aqui escrito grátis. Eu vou inserir aqui caixa de texto, vou escrever aqui grátis, com tudo maiúsculo. Posiciono aqui. A gente vai colocar uma fonte mais fina, né, que tem o formato mais fino, para encaixar melhor ali. Então eu clico aqui nas fontes, ó, eu vou selecionar essa Anton, que eu já tinha trabalhado com ela antes. Selecionei aqui e eu vou diminuir o tamanho, até caber dentro ali da caixa, certo? Vamos ver se já está cabendo, ainda não, vamos diminuir mais um pouco. Ó, tamanho 8 já cabe. E aí eu vou centralizar elas, seleciono as duas com Shift, venho aqui em alinhar, ó, coloco centralizado na vertical. Pronto, ó, tá aqui, informação de que esse é o corte grátis, tá? Então, todos esses aqui vão estar em branco. E aí, esse último vai ser o grátis. Quando a pessoa chegar com tudo preenchido, ele ganha o corte grátis, certo? Daí aqui embaixo a gente vai colocar os campos do nome do cliente e validade, né? Então, para isso eu venho aqui, mais uma vez, com a caixa de texto. Na verdade, aliás, eu vou só duplicar essa caixa de texto aqui, ó. Seleciono ela, dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu dupliquei, vou arrastar ela aqui para baixo. Seleciono, vou colocar aqui, ó, nome. Vou colocar só nome aqui, ó, tá? Aperto o ESC, alinho aqui para a esquerda. Eu vou diminuir aqui o tamanho da caixa de texto, não preciso de tudo isso. E eu vou diminuir também o tamanho desse texto. Ele pode ser um pouquinho menor, né? Só um pouquinho, 9 pontos, tá? Então diminuo aqui a caixa de texto, deixo no tamanho mínimo dela, alinho aqui com a parte de baixo. E aqui, inclusive, a gente pode até posicionar mais para o lado, para meio que alinhar com a parte de cima, certo? Então aqui nome, e eu vou duplicar novamente. Validade. O validade, a palavra é muito grande, né? Se a gente for colocar validade, é muito grande. Então, o que a gente vai pôr? Só vai colocar val, certo? Val, ponto. É isso. E o importante é saber que é a data de validade. Vai ficar claro quando a pessoa escrever a data aqui, certo? E aí, aqui, o que você pode fazer? Vou colocar aqui, ó. E a gente pode criar aqui uma linha para fazer o campo para a pessoa escrever o nome, né? Então, clico seguro, Shift... Vem até aqui, ó, deixa um espacinho, tá? Não dá para ser muito grande, tá, gente? O cartão é pequeno, então tem que ser um espaço pequeno. Aqui na cor a gente vai deixar em preto por enquanto, né? E vai fazer a mesma coisa com a validade. Ctrl+C, Ctrl+V e duplico a linha aqui. Eu vou até alinhar no canto aqui, ó. Alinhei com essa parte aqui. E essa aqui pode até ficar mais perto do campo, certo? Deixa um espacinho aqui, ó. Pronto. Então aqui é o campo para a data de validade. Aqui é o campo para o nome. Se quiser, dá para aumentar o campo do nome. Dá para deixar assim. Ok? Então aqui a gente já tem o principal, né? A gente já tem a informação da regra, os campos dos pontos, o campo do nome e da validade, certo? Nessa lateral aqui esquerda, a gente pode colocar o quê? O logo. Tá? A gente pode pôr a informação da sua empresa. Para o logo, eu vou usar uma imagem que eu baixei da internet, de um site de ícones, tá? Para a gente só usar de exemplo. Tá? Então eu vou aqui em inserir. E aí aqui eu vou selecionar a imagem, esse daqui, ó, Woman with Long Hair, tá? Eu vou clicar aqui em abrir, inserir aqui a imagem, eu vou colocar aqui na lateral do nosso cartão, tá? Vamos deixar um espacinho aqui, certo? E ela não tem um texto, vamos fingir que tem um textinho aqui. Vou colocar aqui, ó, cabeleireiro, só isso, tá, gente? Não vai ter cabeleireiro, é isso, né? Só para ter certeza, vai que eu estou escrevendo errado. E aí aqui a gente vai alterar a fonte só para simular aqui um logo, ó. Pronto, acabou, ó, tá perfeito, tá? Cabeleireiro, aqui, ó. Certo? Vou agrupar os dois aqui para ficar até melhor. Vamos alinhar aqui ao centro. E vou agrupar eles, Ctrl+Shift+G, certo? Tá agrupado aqui o logo. Então a gente já tem aqui a diagramação meio que pronta, tá? Agora seria só preparar o layout. Então agora é a hora de criar de fato o layout. A gente vai alterar a aparência desse cartão. Então eu vou inserir aqui um retângulo ao fundo para a gente poder inserir uma cor de fundo, né? Criei o retângulo, ele está na frente de tudo. Como que você faz para mandar para trás? Eu venho aqui na disposição, ó, em dispor, clico, coloco aqui, ó, enviar para trás, pronto. Vamos tirar a linha, né? Eu não quero contorno, então venho aqui em linha e coloco aqui nenhum. E eu vou alterar a cor dele, desse cartão. Vamos colocar um tom aqui de rosa, vamos ver, um rosa claro.
quase um vermelho claro, talvez. Vamos deixar esse vermelho claro aqui. E a gente pode começar a brincar, né? Eu vou colocar um círculo aqui. Vamos colocar aqui, ó, elipse. Vou criar um círculo que pega essa área aqui, ó. Vou centralizar esse círculo, quer dizer. Clico aqui, centro, para ele centralizar na vertical. Vamos enviar para trás. Melhor, vamos aqui, ó. Já está aqui, ó, dispor para trás. Agora eu vou colocar esse aqui para trás. Então seleciono ele. Opa. Seleciono ele aqui. Põe aqui, dispor para trás. E aí esse círculo a gente vai colocar aqui com tamanho, ou melhor, com uma cor um pouco diferente. Tá? Vamos colocar esse tom de laranja aqui para ver. E vamos tirar o contorno. Tirei aqui o contorno, tá? Eu vou tentar colocar ele mais para o lado para não pegar no nome, né? Você viu que aqui a tela mexeu sozinha, tá, gente? Porque ele estava indo para fora da área de visualização do arquivo. Vamos deixar assim, essa parte aqui. Para não ficar esse círculo e a gente conseguir visualizar melhor esse cartão, a gente pode fazer o seguinte. Vamos duplicar esse fundo, então Ctrl C, Ctrl V. Eu seleciono ele junto do círculo. E aí eu venho aqui, ó, formas. E aí você tem essa opção, ó, interseção. Coloco aqui interseção, ó, ele tornou aqui, só essa área aqui do objeto. Ele pegou a interseção entre os dois objetos e criou um novo objeto a partir dessa interseção, certo? Então agora eu vou dispor ela lá para trás novamente. Seleciono aqui o fundo, coloco para trás também. E no fundo eu vou fazer um negócio diferente aqui. Vamos usar um gradiente. Vou trocar aqui o preencher, vou colocar gradiente. Aí a gente vai colocar a cor do vermelho que estava aqui antes. E aqui a gente pode pôr o laranja que a gente usou. Que acho que era esse aqui, certo? Isso, esse mesmo. E aí eu vou girar ele. Vamos colocar 90 para ver como fica. Ele ficou para lateral aqui. Deixa eu testar aqui 120, que ele fica meio na diagonal, certo? Para finalizar, eu vou fazer um último círculo aqui no canto, ó, para preencher esse espaço aqui. Porque aqui eu tô fazendo, gente, um layout só para preencher, tá? Não tem nada muito... Opa, mexi aqui a reguinha que eu não queria. Essa aqui, ó. Eu tô fazendo um layout mais para preencher, até mais só para ficar algo visualmente interessante. Tá? E vou alterar a cor então desse círculo, colocar aqui vai ser a bolinha com a cor clara e vou tirar o contorno. E aí a gente faz o mesmo esquema. Nesse caso eu vou só criar um retângulo aqui, ó. E aí eu seleciono os dois e faço o mesmo esquema. Formas, interseção. Acabou. E aí aqui os quadradinhos, a gente tem que tirar o contorno deles. Então eu vou selecionar aqui a parte de cima, vou tirar o contorno, eu vou deixar só os quadradinhos mesmo. Vou selecionar esses de baixo também. E vou tirar o contorno deles também. Deixar assim. E aí para cá a gente pode até usar uma cor diferente para esse, né? Que esse é o Premium, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, vamos ver se fica boa a cor mais clara. Não, aqui não aparece tanto. Vamos pôr então, eu já sei, vamos tentar pôr um tom mais forte. Vamos colocar o vermelhão. Talvez o vermelhão fique legal. Aqui vermelho escuro. E aí o texto em branco. Pôr um texto em branco, grátis. Acho que se ficar um pouco mais puxado para o lado do rosa... Talvez, ou do roxo, talvez, vamos ver. Opa, eu selecionei o texto, né? Aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó, o roxo ficou legal, tá vendo? Já ficou mais interessante, certo? Inclusive aqui no campo nome e validade, eu não vou usar essa linha, tá? Eu vou criar um retângulo com a área para escrever, né? Porque para escrever em cima do fundo colorido não vai ser tão legal. Então vamos criar um retângulo aqui, ó, com a mesma medida de largura e com uma altura um pouco grande aqui, ó. Vamos subir um pouquinho para tirar essa linha que eu escrevi, que eu criei, quer dizer. Vamos pôr um pouquinho para o lado para dar um espaço, mas tem que ser pouca coisa, porque senão ele já vai encostar ali na validade. Vou alterar a cor para branco, tirar a linha. Vou fazer o mesmo para a validade, duplico aqui, coloco aqui do lado. Esse aqui é um pouco menor, né? Vou subir, vou apagar. Opa, vou apagar a validade aqui, certo? Ou apagar a linha, né? No caso. E eu vou só então puxar o nome um pouquinho para o lado, vou puxar meio milímetro. Então eu vou descer aqui o posição e no X aqui eu aperto a seta para baixo, ó. Ele vai andar só meio milímetro ao invés de andar 1 milímetro, né? Então andou meio milímetro, fica uma distanciazinha ali entre nome e o campo, certo? Se você quiser, se você achar muito pequeno os campos aqui de nome e validade, você pode também usar a área inteira, né? Posiciona o nome aqui, por exemplo, e aí você põe o campo nome maior, ó. Pode aumentar esse campo aqui. Vou até pôr um pouquinho mais para o lado aqui. Deixa encostado ali no canto. Ó. E aí você pode fazer mais uma coisa com validade. Ó. Vou pôr validade bem para cá. E aí você aumenta o campo validade.
né, deixando só um espacinho ali, ó. Então aí você escolhe como você prefere. Você pode também deixar ele com transparência. Ah, não quero esse campo tão destacado. Eu venho aqui na transparência que está nenhuma e aumento, ó. E aí você pode deixar um campo meio que vai ficar branco, mas vai ficar ainda aparecendo um pouquinho do fundo. Aí você só vê qual que é o melhor formato para você, tá? No caso eu vou até deixar a transparência aqui 25%, ó. Que aí ele fica transparente, mas não fica muito assim, né? Tanto para esse quanto para a validade. Que aí o destaque fica realmente para os pontos, né? Para essas caixinhas dos pontos. Se você quiser também pode usar uma cor diferente para os pontos. Enfim, eu usei o branco porque normalmente se usa um carimbo e aí fica mais fácil de pegar ali na parte que está branca, certo? Por fim, eu vou só subir o logo aqui, ó, que está muito perto. Vou subir esse logo e pronto, ó. Tá aí, temos aqui então o cartão fidelidade, certo? Tá aí então, criamos um cartão fidelidade usando o LibreOffice Draw. Deu para ver que é simples, não tem nenhum segredo, é só mais você seguir algumas regrinhas ali. Depois que você terminar o cartão, então você pode salvar, né, o arquivo ali normalmente como um arquivo do Draw, mas na hora da impressão você vai ter que ver, por exemplo, se você for fazer com a gráfica, você vai ter que seguir o gabarito deles, tá? E eles não só têm um gabarito para o tamanho do arquivo, as medidas, mas também tem um gabarito em relação ao formato do arquivo, né? Porque normalmente você manda para a gráfica em PDF, né? Que é aquele formato mais aberto, ou em AI, né? Que é o formato de Illustrator. Como a gente está usando o Draw aqui, você vai ter que mandar em PDF. Mas tem algumas configurações que precisam ser feitas. E aí, para você ver essas configurações, para você fazer essas configurações, você vai utilizar a exportação padrão de PDF do Draw, tá? Lá no site tem um tutorial em que eu explico como você usa essa funcionalidade e explico algumas das opções que tem ali. Mas aí no caso é só você seguir o que a gráfica pedir. O link para esse tutorial tá aqui na descrição, se você quiser é só acessar. Agora, se você for imprimir usando o papel Pimaco, então é só seguir a videoaula em que eu falo sobre a impressão de cartões de visita em papel Pimaco, tá, gente? Se você quiser, o card está aparecendo de novo aqui em cima e o link também vai estar na descrição, até para facilitar. Se você perdeu o card, é só ir na descrição que o link para o vídeo tá lá. E aí você segue o passo a passo, eu explico direitinho como que você faz para imprimir em papel Pimaco usando o Draw, tá certo? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Acesse o site, o link está aparecendo para você aí no vídeo e também está na descrição. Lá você vai encontrar outros tutoriais e videoaulas sobre o LibreOffice Draw e também sobre outros softwares. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e não esquece de clicar no sininho, assim você recebe notificação quando chegar a videoaula nova. Abraço e até a próxima!